você triunfará, nosso Deus fará. Tem outra coisa, é aquilo que Deus fala, porque a palavra do Senhor, ela há de ser cumprida completamente, e ela está aqui hoje para lhe abençoar, amém? Vamos soltar o cabo da nau, pessoal, tomar o remo na mão, porque a gente tem que fazer isso. Então, em seguida, vamos continuar, e eu quero fazer oração com você. E você que está me assistindo em qualquer lugar, fique ligado aí, porque Deus vai abençoar de uma maneira poderosa. Vamos dar para Jesus uma linda salva de palmas. Sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir, quando força tu és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Terras vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Podes tu recordar maravilha sem par, no deserto ao povo fartou. E o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego girar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. E para Jesus, uma linda salva de palmas.
Oh, glória a Deus. Ô, irmãos, deixa eu explicar para você uma coisa. Nós vamos terminar agora no domingo. Bom dia, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, sexta-feira gloriosa na presença do nosso Deus Todo-Poderoso, aqui para trazer a libertação, para que você possa ver exatamente o que o Senhor está preparando quando você age pela sua própria fé. É isso que nós vamos falar hoje, em nome de Jesus Cristo. Eu quero fazer uma oração com você nesse momento. Senhor, meu Deus e Pai, Deus Criador dos céus e da terra, Deus onipotente, onipresente e onisciente, o Senhor que conhece todos os nossos caminhos, conhece todas as nossas veredas e que sabes, Senhor, todos os caminhos que nós vamos passar, que nós vamos tomar. Então, olha, meu Pai, para cada pessoa que está presente diante de Ti no dia de hoje, porque nós oramos, não só por aqueles que estão presentes, mas por aqueles que estão ausentes. Nós oramos, meu Pai, pela nossa maravilhosa família terrestre que o Senhor nos deu. Muita gente acha que o homem não vale nada, mas o Senhor não teria mandado o Teu Filho para morrer em nosso lugar se não tivéssemos algum valor. Então, presta atenção ao coração, Pai, do Teu povo, porque na inconsciência, na inconstância do conhecer da Tua palavra, do viver, do caminhar, seja como for, meu Pai, o homem tem lutado para permanecer e busca uma verdade e às vezes nem é sempre a sua verdade que estão buscando, mas encaminha-nos, Senhor, à Tua presença nesse momento. Derrama, Senhor, da Tua misericórdia, do Teu poder e da Tua glória sobre a vida de cada pessoa que ouve essa palavra, Pai, e aqueles que não ouvem, que não podem ouvir, Senhor, considera, meu Pai, mostra a Tua luz para eles, que haja, Senhor, pessoas que sejam dispostas a pregar, a levar o Evangelho, a falar da verdade, porque somente o Senhor é Deus, o Senhor é o Alfa e o Ômega, pois o início e o fim, tudo está contido no Senhor. Derrama, meu Pai, da Tua presença sobre nós, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Vamos então aí presenciar o testemunho da novela da vida real em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver agora nesse momento. Na infância, Rose sofre com ataques espirituais. Eu tinha 5 anos, mais ou menos. E eu via muitos demônios em casa e o que mais me remete é que uma vez eu fui buscar minha irmã, ela é mais velha do que eu, para brincar, e eu entrei no quarto e tinha um demônio maior que a cama, deitado, e ele disse, eu tô aqui. Todas as noites eu sonhava com alguma coisa dizendo que eu ia morrer ou que viria me matar. Eu ouvia vozes quando criança, você vai morrer. Desde criança, que ela era muito chorona, ela chorava muito. Ela tinha medo de ir para a escola, quando chegava lá ela ficava com medo. Ela chorava e ficava sempre amurrinhada num canto. Ela não tinha muito assim amizade com as crianças da escola, né? As notas eram horríveis, que era uma criança assustada. Tinha alguém ali dizendo que eu ia morrer. Eu não conseguia fazer nem as provas. Ao longo dos anos, os ataques fizeram outras dificuldades aparecerem. Síndrome do pânico, toque, né? E muita depressão. Eu só ficava o dia inteiro chorando e com medo, sempre em alerta. Tinha que dormir com a luz acesa, tinha que ter alguém no quarto comigo. Até para ir no banheiro fazer necessidades normais, tinha que ter alguém na porta do banheiro para ficar comigo. Eu desconfiava porque ela era muito assustada. Ela tinha medo de tudo. Constantemente eu tinha sonhos. É como se algo me chamasse para fazer parte do kardecismo. Dizia que eu tinha que desenvolver. Era uma mesa branca e tinha pessoas que provavelmente pertenciam ao kardecismo. E eles sempre vinham falar comigo que eu tinha que desenvolver. E eu sempre negava aquilo. Mesmo sendo criança, eu rejeitava aquela hipótese. Eu dizia que não queria. Porque vinha aquele negócio de ter uma outra vida. Eu não sabia que ao homem era dado de nascer uma só vez. Então eu cria naquilo. Eu falava, nossa, e agora? Eu vou morrer e vou nascer de novo e eu não quero. Aí vinha aquele ataque forte. Ela parou de comer, porque ela ficou muito magrinha. Ela era bem alta e era bem magrinha. Em meio à turbulenta vida da filha,
Dona Genilda descobre um programa de televisão. Eu vi o Rei Soares pela primeira vez na televisão e ele estava pregando. E eu falei, nossa, como eu gostei desse pastor. E ela assistia ele, era na época que ele pedia para pôr a mão no televisor, colocar o copo com água. Nessa crise forte, eu estava dentro do banheiro ali, o coração parecia que ia parar. E ele pregou sobre esse assunto, orou sobre isso e aquilo parou na hora. Queria saber onde é que é essa igreja. Daí a gente encontrou uma igreja da Graça longe. Longe, era 1h30 para ir, mas a gente ia andando, eu e minha mãe, né? Quando eu entrei, pra mim eu tava flutuando lá dentro. Um carinho tão grande, um amor tão grande, que eu falei, puxa vida, que povo carinhoso. Aí eu falei, eu vou continuar congregando nessa igreja, porque eu gostei demais. Até que eu aprendi assistindo ele, que era para determinar, mandar o mal embora. Quando chegava a vir de novo na minha cabeça esse ataque de pânico, ou algo dizendo que eu ia morrer, eu mesmo já sabia bloquear aquilo. Após o batismo nas águas, Rose e a mãe se firmam na Igreja da Graça e começam uma nova vida. Deus começou a mudar a vida dela através desse canal de televisão, através da pregação do Rei Soares, porque ele é uma bênção. Ela estudava, mas nunca terminava. Sempre ela era muito atrasada, né? Quando ela era criança, por causa desses problemas todos que aconteceu na vida dela. E graças a Deus, como ela terminou os estudos dela, fez a faculdade dela. Hoje eu não vejo mais nenhum tipo de demônios, hoje a minha vida é mudada. Se vem a lembrança do pânico, a gente já tem a ferramenta para repreender, já tem base na palavra para repreender. Sempre estou convidando Jesus para estar ali comigo. Se vem outras pessoas que também passam por crise de ansiedade, por pânico, tem a ferramenta para passar para aquela pessoa. Porque eu sou o testemunho vivo de que o pânico, o toque, a ansiedade, a depressão, ela é vencida pelo Evangelho de Cristo Jesus. Que primeiramente é Deus. É um Deus todo maravilhoso. E segundo a Igreja da Graça. E quando toca aquela vinheta, estou seguindo a Jesus Cristo, dificilmente eu não me emocionar, porque eu lembro de tudo aquilo lá atrás e aonde Deus me trouxe até aqui, né? E não volto atrás, não volto mesmo. Então, você viu aí os milagres que Deus tem feito por esse mundo afora. E agora eu quero te falar da palavra de Deus, essa palavra que nos prepara o milagre da vida para cada um de nós. Então, que seja a verdade acontecendo na tua vida nesse momento. Preste atenção, porque eu quero falar para que você tenha a sua própria fé. João 8,32 e Mateus 7,20, eu vou começar com isso daí. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. O que eu quero falar com esses dois versículos? No contexto da existência e do conhecimento humano, muitas coisas são verdadeiras. Muitas coisas são verdadeiras. Aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós vivenciamos, aquilo que nós praticamos, nós estamos vendo com os nossos olhos, nós concluímos que são verdades. Há, no entanto, um só verdadeiro, uma só verdadeira palavra, uma só verdade que liberta as pessoas do pecado, da destruição e do domínio de Satanás. A verdade de Jesus Cristo, que se acha na palavra de Deus. Nós precisamos nos envolver a palavra, com a palavra, na palavra, mergulhar na palavra, deixar que ela entre em nossa vida. Eu não sei como você pode achar melhor essa expressão. Da mesma forma que existe uma relação entre árvore e seus frutos, aqueles que aprendem e ensinam o correto e têm um bom comportamento e um caráter elevado, procuram viver de acordo com a verdade, verdade com V maiúsculo, das Escrituras. E isso demonstra a liberdade que a pessoa vive em Cristo Jesus. Pois é, se eu conheço a verdade e ela me libertou,
eu estou vivendo em Cristo Jesus. Porque a verdade é Jesus. A verdade é a palavra que saiu da boca de Deus e se fez carne, num ato para vir e morrer e pagar o alto preço por cada um de nós. Meus irmãos, as Escrituras, especialmente a revelação original de Cristo e dos apóstolos do Novo Testamento, dão testemunho da verdade, que nos liberta do pecado, do mundo e do poder demoníaco. A igreja somente poderá ser genuína se for alicerçada na revelação infalível, inspirada em Cristo Jesus. E também no ensinamento dos primeiros apóstolos, que vem esse aprendizado desde Cristo Jesus, pois quando nós aprendemos com os apóstolos, com aqueles que seguiram a Jesus, estamos aprendendo de Cristo, o Senhor, os quais foram os primeiros mensageiros originais, testemunhas e representantes autorizados do Senhor, que foi crucificado e ressuscitou. Não é mais necessário revelação de verdades para completar o Evangelho de Cristo ou torná-lo mais adequado. Não existe. O que foi escrito para que a gente vivesse ali. Não pode ser mudado. O Senhor diz: eu sou o mesmo no princípio, no presente e no futuro. A minha palavra não muda, o Senhor diz. Então não há como a gente procurar adequar o Evangelho à nossa vida hoje. Nós é que temos que nos adequar ao Evangelho, ao que o Evangelho ensina. Muita gente tem tirado a palavra de Deus. Quantos e quantos não procuraram, por esses anos todos, fazer uma mudança na palavra para adequar aos seus interesses, e por isso existem aí várias e várias situações, igrejas, denominações, eu não sei como você pode chamar. Se dizem cristãos, na verdade não são cristãos, porque se fossem cristãos, eles andariam na verdade, na palavra de Cristo, e não procurando de alguma forma modificar, remendar o seu contexto de vida para viverem conforme os seus desejos. A verdade salvífica, ela é revelada da parte de Deus somente e pelo Espírito Santo de Deus. Não tem outra revelação. Tem gente que encontrou tábuas aqui, tem gente que encontrou isso aqui em algum outro lugar, tem gente que diz que ouviu, algum ser veio e revelou para ele. Somente pelo Espírito Santo nós podemos ter o conhecimento da verdade, da salvação que o Senhor preparou para nós. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, diz: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Não procede de nenhuma pessoa e nem da sabedoria humana. Por mais que a gente possa ser inteligente, por mais que a gente possa aqui trabalhar e chegar à Lua, chegar a Marte, estão querendo colonizar Marte agora, não é verdade? Pois é, por mais que a gente tenha inteligência para alcançar os infinitos do espaço, não dos céus, nós não podemos chegar à salvação se não for através de Jesus Cristo. Contudo, há casos em que a pessoa não pode raciocinar, ou que está tão doente que não pode compreender essas verdades, nem mesmo escutar a palavra de Deus. Em tais casos, dois crentes podem concordar em oração e a promessa de Deus. Mateus 18, versículo 19, a parte B diz: isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Então a palavra de Deus diz que quando dois de nós concordarmos, será realizado lá no céu. Então, se alguma pessoa está tendo necessidades e não pode assistir a palavra, não pode ler a palavra, não pode ouvir a palavra, mas existe de alguma forma uma concordância no interesse de Cristo Jesus ali, a nossa oração será de grande valor em favor daquela pessoa. Graças a Deus por sua promessa,
Graças a Deus por seu interesse em nossa saúde física, assim como em nossa saúde espiritual. É a verdade de Deus curar toda pessoa doente, até mesmo os mais desanimados, e se o sofredor olhar para Ele e crer que sua palavra é a verdade, então será liberto. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos, a libertação da escravidão, do pecado, é um critério seguro para o crente, professo, testar e comprovar se a vida eterna habita nele com a sua graça, regeneradora e santificadora. Pois é, a libertação da escravidão. Mas aí como é que eu sei que eu estou liberto dessa escravidão? Vivi nas drogas, na prostituição, no adultério, na feitiçaria. Mas o dia em que eu disse, a partir de hoje nunca mais eu entro nesse terreiro, eu comecei a minha libertação. E quando coisas começaram a acontecer na minha vida, eu lembrei que o Senhor dizia que nesse mundo teríamos aflições, mas Ele livra o justo. E então eu criei, eu estava me tornando justo, a libertação estava se tornando eminente na minha vida. E hoje que não participo de mais nenhuma destas coisas, não tenho vontades em relação a elas, eu estou livre, porque eu tenho lutado para falar da palavra de Deus, para ensinar o que a palavra de Deus diz, sem nenhuma hipocrisia, sem querer trazer nada para o meu lado, porque quem vai me justificar de tudo isso que estou vivendo? Senão o meu Deus Todo-Poderoso, através da sua palavra, pois é o Senhor que me justifica, eu não posso me justificar. E eu me sinto liberto. Quem vive como escravo do pecado, ou nunca experimentou o renascimento espiritual pelo Espírito Santo, ou experimentou a regeneração espiritual, mas cedeu ao pecado e voltou à morte espiritual, a qual leva a escravidão do pecado, está perdido. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Está lá em Romanos 6,16, o missionário toda hora está falando a respeito disso. Então eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus, cada dia que eu levanto, cada momento em que eu ponho os meus pés no chão, fora da cama, eu agradeço a Deus porque eu estou vivo. Todos os dias à noite, eu e minha esposa oramos e agradecemos a Deus e lembramos daqueles que estão perdidos e daqueles que foram achados. Lembramos de todas as pessoas que estão em volta de nós e apresentamos em oração. Não que a gente fique se esgoelando, gritando, fazendo um monte de coisa, mas Deus quer ouvir o coração sincero. Então, na nossa sinceridade, apresentamos nomes, apresentamos pessoas, situações. E como eu tenho falado nesses últimos dias, precisamos orar muito pelo nosso país, precisamos orar muito pelo nosso planeta. Por cada comandante em chefe das forças armadas de cada nação, precisamos orar. E não temos que sair por aí matando, ou destruindo, ou xingando, amaldiçoando as pessoas, porque não é o nosso papel. Nosso papel é o de abençoar, a bênção que veio de Abraão. E todos quantos você abençoar, serão abençoados. Esse é o seu papel, meu irmão. Você quer libertação, você quer cura? Comece a mudar os teus pensamentos, comece a ler a Bíblia, comece a ter entendimento no que o Senhor tem falado a respeito da palavra dele. O que Jesus veio fazer sobre essa terra? Ele não veio aqui apenas para morrer, feito um qualquer. Ele veio para demonstrar que através do sacrifício, e não precisamos sacrificar corpo, não precisamos sacrificar animal, mas sacrificamos aquilo que a nossa carne deseja.
Paulo disse que esmurrava o corpo dele para que a carne dele pudesse obedecer. Porque é o Espírito que está dentro de nós que deve nos comandar, e não é o desejo da nossa carne. Não são as nossas agressões por palavras, por atitudes, por pensamentos, seja ela de que natureza for, mas pelo poder do Espírito Santo, que nós vencemos todas as barreiras que estão aí adiante de nós e botamos para correr o inimigo, porque ele não tem poder algum. Alguém pode perguntar: ora, por que as pessoas morrem? Chegou a hora de morrer. Leia a Bíblia que você vai entender por que Deus mudou o tempo de vida das pessoas, por causa dos seus pecados, por causa dos seus erros. Tanta gente diz: se Deus existisse, o mundo não seria dessa forma. Mas o mundo é dessa forma porque esse povo não procura por Deus. Se todos eles se colocassem diante de Deus e obedecessem o que a palavra dele diz, o mundo seria outra coisa hoje. Adão não teria pecado, Eva não teria comido da maçã, do fruto proibido. Acontece que existe dentro do homem uma situação muito grave: a idolatria. É a idolatria, o desejo, o poder, a autoridade. E o homem tem vivido por isso em todos os tempos. E então Deus não pode fazer nada enquanto o homem não se dobra, não se inclina diante dele e não pede perdão. Então nunca vai conhecer a verdade, nunca se libertará. Nunca será aquele que pode levantar outra pessoa que esteja caído. O Filho de Deus é redimido da maldição da lei, da qual a doença faz parte. Quanta gente está doente hoje. O mundo está se rendendo a essa praga do coronavírus. Ao invés de dobrar os joelhos diante de Deus e declarar: só Tu és Senhor sobre essa terra. Oh, meus irmãos, quando você acordar para a verdade, Gálatas 3, versículos 13 e 14, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Ele foi colocado no madeiro, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Deuteronômio 28, 58 até o 61 está escrito lá: se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará maravilhosas as tuas pragas e as pragas de tua semente, grandes e duradouras pragas e enfermidades más e duradouras, e fará tornar sobre ti todos os males do Egito, de que tu tivesses temor, e se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti todas as enfermidades e toda praga que não está escrita no livro desta lei, até que sejam destruídos. Por que que o homem morre? Você tem coragem de perguntar? Você tem coragem de falar que se Deus existisse, o mundo não seria desse jeito? Está aí uma das pequenas razões pelo qual o mundo está perecendo. Porque não teve cuidado de guardar todas as palavras desta lei. O homem não teve cuidado. Durante séculos e séculos, esses milênios todos que passaram, o Senhor veio advertindo o homem do seu erro, do seu caminho, mas o homem não quis saber do que ele estava fazendo, só mais se embrenhou ainda nos seus desejos e hoje morre antes do tempo. Feito fruta que não amadurece e cai do pé. Pois é, pelos seus frutos, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Os frutos dos homens são maus. Malemar já começam a brotar, já estão apodrecendo, cheios de bichos, cheios de coisas erradas. Impossível tragá-los.
Está aí, Deuteronômio 28, você que não conhece, leia lá Deuteronômio 28, você vai ver as bênçãos que Deus preparou para o homem, e você vai ver de uma parte a maldição que o homem encontra porque desobedece a Deus. Eu quero terminar aqui dizendo desta forma: a norma bíblica para a morte de um filho de Deus é Jó 5,26. Essa é a norma bíblica para o servo de Deus. Na velhice virás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Quando a gente vai ao campo recolher o trigo, a gente não recolhe antes do tempo. Ele tem o tempo certo de ser colhido. E o seu tempo certo é a velhice. No nosso tempo, vamos dizer agora, sim, o Senhor determinou que viveríamos 70, 80 anos. Mais do que isso, uma velhice meio conturbada, alguns problemas. Mas nós vemos hoje gente vivendo mais de 100 anos e muitas dessas pessoas estão saudáveis. Nesses dias passou na televisão um homem de 103 anos pulando de paraquedas de um avião. Olha, o tempo de vida do homem tem se estendido pela sua sabedoria, pelos seus conhecimentos científicos e tudo mais. Às vezes eu brinco com os irmãos, nós temos tempo de validade. E Deus determinou o nosso tempo. Mas Ele é poderoso para dar muito mais tempo para aquele que o ama, que o serve e se importa em fazer a obra que Ele determinou. No mais, Ele também pode achar que a gente já cumpriu a nossa parte e nos retirar desta terra. É norma bíblica. Ser recolhido na velhice. E não é na mocidade, não. Não é antes do tempo. Eu não concordo com ser retirado antes do meu tempo. O diabo não pode impedir que a palavra de Deus se cumpra sobre a minha vida, nem sobre a tua vida, meu irmão. Você que vive aí dizendo que já tem o tempo contado, tem o tempo contado nas mãos de Deus. Ah, mas que um anjo me contou. Será que o anjo te contou que você vai morrer em tal tempo? Você não sabe. Talvez você esteja enganado. Só sei que o Senhor disse para Abraão, para Josué e Caleb: ainda tem muita terra para conquistar. Ainda tem muita terra para conquistar. Foi assim que Abraão, Isaque, Jacó, Moisés e muitos outros morreram na sua extrema velhice para a honra e glória do nosso Deus. Está aí, meu irmão, você quer libertação? Cumpra a palavra de Deus, ande na presença de Deus, obedeça a Deus, leia lá Deuteronômio 28, 58 até o 61, ou leia todo o capítulo de 28, você vai saber por que você está perecendo, ou por que você está passando esses momentos difíceis. Você vai ter certeza da sua libertação, ou que você ainda não foi liberto. Conhecereis a verdade está escrito na Bíblia. A verdade é Jesus Cristo. Conheça Jesus Cristo e então você se libertará e estará livre de todo o problema. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, está aí a mensagem para você nesta sexta-feira e que você seja livre em nome de Jesus Cristo. Eu quero lembrar você que nessa sexta-feira a pastora Yara, ela está nas redes sociais, na RIT, a partir das 19 às 22h30, falando ali do SOS da Fé. E no sábado nós temos também com o pastor Rogério Postigo, das 20h30 às 21h20, e domingo nós temos com o pastor Hilton Santos e a pastora Thaís Benevente,
nas redes sociais, Facebook e tal, na Band, 21h10 às 22 horas. Não perca, não deixe de assistir, de presenciar os milagres que Deus tem feito ali. Quem sabe você também recebe um milagre nesse momento, em nome de Jesus. Para você também, mais uma coisinha que pode ser essencial para a sua libertação na obediência à palavra de Deus: os dízimos e as ofertas alçadas. O que foi que aconteceu? Cessaram os dízimos? Cessaram as ofertas? Estão todos desempregados? Ninguém está ganhando nada? Ninguém está podendo fazer a oferta? Estão mais preocupados em pagar as suas contas do que fazer as ofertas ou os dízimos que o Senhor pediu? Lembre-se que 10% do que você ganha não te pertence, pertence a Deus. Ele não precisa do dinheiro, Ele é o dono do ouro e da prata. Mas se você não cumprir o que Ele diz, você deixa de ter a proteção dEle. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus, com bênçãos tais, das quais vos advém a maior abastança. É promessa dEle, abrir as janelas dos céus, se nós formos fiéis na entrega dos dízimos e das ofertas. Então você tem aí no Bradesco, conta corrente 3378, agência 3378, conta corrente 51238, dígito 9. Você tem no Banco Itaú, agência 4061, conta corrente 42717, dígito 9. Você tem também no Santander, a conta corrente, a agência 3795, conta corrente 13002392, dígito 4. Você tem lá no Banco do Brasil, agência 04723, conta corrente 56098, dígito 7. Você tem na Caixa Econômica, você pode chegar lá no banco da Caixa Econômica e depositar na agência 0221, operação 003, a conta corrente 772627, dígito 5. Você pode chegar também ali na lotérica, por exemplo, e falar: eu quero fazer um depósito aqui no convênio 30912065 da Igreja da Graça. Então a pessoa ali já sabe o que vai fazer. Faça o seu depósito ali, deposite o seu dízimo em nome de Jesus Cristo, o seu patrocinador, na agência do Bradesco 3378, a conta corrente 29315, dígito 6. Ali o seu patrocinador, na agência do Itaú 4061, conta corrente 42717, dígito 9, o seu patrocinador ou o seu dízimo. Só que você teria que fazer na agência do Itaú, por exemplo, um depósito para o dízimo, outro depósito para o seu patrocínio. Então não se esqueça dessa situação em nome de Jesus. Tem no Banco do Brasil, agência 4723, a conta corrente 621200 para o patrocinador. Tem no Santander, agência 3795, a conta corrente 1300000215, patrocinador. Então, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, não se esqueça do seu compromisso. Venha trazer, você quer a bênção de Deus? Obedeça o que a palavra de Deus diz. Conhecereis a verdade. Você conhece a verdade até através desse momento, em nome de Jesus. Então você será liberto para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Vamos então colocar a nossa vida diante do Senhor nesse momento. Senhor Pai, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Aí está a palavra colocada diante desse povo, Senhor, a respeito da própria fé que deve viver, que está, Senhor, ali pela Tua palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. O Teu povo precisa se envolver, o Teu povo precisa buscar, se dobrar diante de Ti, humilhar-se diante da Tua presença, para que o Senhor possa sarar a terra de cada um deles, para que eles possam ter a presença viva do Espírito Santo no coração, dirigindo, levando-os pelo caminho que é a verdade, e então conhecerão a liberdade também, em nome de Jesus. Eu levanto a minha voz contra o
espírito da dor, da enfermidade, esse espírito do chikungunya, aí do coronavírus, do Covid. Diz que entraram mais 4 variantes do coronavírus no Brasil. Está amaldiçoada em nome de Jesus Cristo. Desde o momento em que eu ouvi essa palavra, já amaldiçoei, já amarrei. Não prospera em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, toda doença cardíaca, o problema no fígado, nos rins, essa amarração, esse impedimento financeiro, essa discórdia no casamento, essa contenda entre a família e os filhos ali, eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu amarro esse mal para a honra e glória do nosso Deus. Eu digo: mal caia por terra, a sua mentira, a sua injúria, o espírito do engano. Eu digo: se desfaça agora o teu laço, seja desfeito, anulado todo o mal sobre este povo, para a honra e glória do nosso Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E que assim seja, para a honra e glória do nosso Deus. Glórias a Deus, meu irmão. Deus abençoe você, esteja na presença de Deus. E lembre-se, agora, domingo, lá na nossa Regional da Saúde, às 3 horas da tarde, teremos a presença de João Batista. O reverendo João Batista estará às 3 horas da tarde, no domingo ali. Você que mora na região, você que gostaria de assistir, compareça em nome de Jesus Cristo. Eu estarei lá às 3 horas também, em nome de Jesus. Amém? E domingo aqui também, nosso culto às 8 da manhã e às 18 horas da noite. Teremos os cultos normais em nome de Jesus Cristo. Pois fique na paz do Senhor, que Deus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus.